O Núcleo de Promoção da Filiação é uma estrutura existente dentro do Poder Judiciário com o objetivo de fazer o reconhecimento de paternidade de filhos nascidos basicamente fora do casamento. A coleta DNA é feita de uma forma bastante simplificada. Nossos funcionários são treinados para fazer a coleta a partir da saliva. Sendo positivo, será feito o registro dele para que ele possa obter todos os direitos decorrentes da filiação. Atendemos também a uma população de mais de 80% das pessoas sem renda ou com renda inferior a um salário mínimo. E todos os procedimentos do núcleo, eles são gratuitos. Nós trabalhamos com as informações dos cartórios, trabalhamos com a demanda das escolas, buscando os alunos sem paternidade reconhecida. Temos a demanda espontânea, todas as maneiras possíveis que a gente possa promover a filiação, lá nós estaremos. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, Escola de Contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, coisa boa. Recebendo para as duas emissoras TV Mar e TV Cidadã, o meu amigo Álvaro Menezes. Álvaro Menezes, que foi presidente da Casal, engenheiro sanitarista, uma pessoa que é preocupadíssima com essa questão, que eu insisto em dizer, pelo amor de Deus, por que é que os governantes têm medo do buraco? Tem medo porque está enterrado? Tem medo de quê? Sem saneamento nós não temos saúde, e sem saúde nós não temos uma população que possa ser educada, que possa se desenvolver como manda o figurino. Saneamento é básico, saneamento é importante. Álvaro Menezes, como vai você? Que prazer, estava com saudade de você. Tudo bem, Geraldo? Eu sou quem agradeço a oportunidade de mais uma vez, isso? Não só lhe encontrar como amigo, como pessoa, mas também de participar do seu programa, de poder discutir um tema, como você disse, tão importante como o saneamento básico para a vida de todos nós. Eu acho que precisa de educação básica para pensar em saneamento básico, você não acha, não? Acho que sim, eu acho que tudo de fato, como dizem as pessoas mais estudiosas do que eu, a educação é a base de tudo. Então, se você vem com essa formação desde a escola, as crianças entendem a importância de cuidar bem da água, de proteger o meio ambiente, de entender o valor da água, o valor do serviço de saneamento, saber o que é isso, elas vão crescendo com um conceito cidadão da vida, da importância do saneamento, da importância de atuarem na preservação do meio ambiente e na construção de um mundo melhor para todos. Eu acho que tudo de fato começa com a educação. De certa forma, tem havido ao longo do tempo alguma evolução nesse sentido também. Hoje nas escolas se fala muito nisso também. Nas universidades também a gente já tem vários cursos ligados à área de saneamento ambiental, de engenharia sanitária.
Mas transformar todos esses conceitos teóricos em ações práticas é que tem sido o grande desafio. Aí entra, ontem eu conversava com uma economista aqui e eu dizia o seguinte, onde é que, quem interfere em quem? A política interfere na economia ou a economia interfere na política? Então a questão do saneamento também sempre me leva à política, né? A política interfere na falta de saneamento mais interessante nesse país? Interfere sim, é outra coisa parecida com a falta de educação, vamos dizer assim, ou com a educação teórica sem a prática colocada em implantação. A política termina sendo a nossa vida também, não né? tenho a dúvida. A gente vê no Brasil hoje, principalmente, como ela tem interferido em todos os sentidos, no que a gente faz, no que a gente não faz, no que a gente pensa. O setor de saneamento é um setor que ao longo de sua história mais recente, vamos chamar assim, da época em que se criaram as companhias estaduais de saneamento, ele sempre esteve à mercê da visão política, né? Se essa visão política é uma visão que tem como finalidade principal fazer com que a população seja bem atendida, a gente consegue ter alguns serviços de saneamento mais sustentáveis que outros. Se essa visão política se volta para o seu próprio interesse, o seu interesse, vamos dizer assim, cartorial, localizado, os serviços de saneamento, que precisam ser para todos, eles são para todas as pessoas, eles ficam restritos a um desenvolvimento assim, pontual, dividido, partilhado, inconcluso, incompleto, nunca acabado. E é o que a gente infelizmente tem visto na maioria dos serviços de saneamento no Brasil. A gente tem uma sequência de investimentos que não são concluídos, a gente tem obras que são concluídas e funcionam mal, e a gente tem, por paradoxal que possa parecer, Geraldo, dinheiro disponível para fazer com que essas coisas aconteçam. Investir. A gente tem dinheiro para isso. O Brasil tem dinheiro. O FGTS é a nossa grande fonte de financiamento do setor de saneamento, mas infelizmente a burocracia e às vezes a própria visão política voltada para o imediatismo do seu processo eleitoral, né, que a cada 2 anos tem uma eleição e nesses momentos os interesses eleitorais são testados, o saneamento vai sendo colocado num processo de curto prazo. E o saneamento não pode ser de curto prazo, o saneamento é para a vida toda, o saneamento é uma estratégia de longo prazo, é um serviço. Saneamento não é obra, né? A obra é o começo do saneamento. Então essa visão política ela ainda não é consolidada e ela, quando é consolidada, ela é deixada de lado para que prevaleça o interesse que sustenta os políticos, com razão, que é o interesse eleitoral, né? Então o que elege político é voto. Bom, aí a gente chega num ponto que também eu discutia ainda há pouco sobre esse assunto, que é a questão esse Brasil que está mudando, entre aspas, mas pelo menos você sente que há uma preocupação de mudança, onde você nunca viu um cidadão importante, um governador, etc., ser preso do jeito que está sendo preso hoje. As coisas começam a dizer, olha gente, estava tudo errado, vamos mudar. Agora, não adianta nada mudar, botar gente na prisão, se não houver um novo planejamento estratégico de Brasil, onde se inclui, obviamente, o saneamento, talvez como uma das coisas mais importantes. Como é que você enxerga isso? Olha, apesar desse tumulto todo que o Brasil vive esses últimos anos, o setor do saneamento tem, assim, recentemente sido colocado numa pauta que a gente nunca conseguiu ter. Na verdade, o PAC, por exemplo, colocou o setor de saneamento na pauta das obras. A gente teve, de fato, com o PAC, um período de grandes investimentos e muitas obras no setor de saneamento. O governo Michel Temer, recém-implantado, ele colocou o setor de saneamento na pauta de infraestrutura e serviços. Isso é uma visão interessante. O que muda. Muito bem. Porque isso faz com que a gente busque, de fato, a prestação do serviço de saneamento, não somente recursos do PAC ou recursos de qualquer outra fonte que o governo federal disponibilize para fazer obras. A busca hoje, e isso tem sido discutido de forma bem mais ativa, é para que os investimentos aconteçam para o serviço. E quando eu falo em serviço, eu quero dizer a operação, a gestão. Você tem muitas vezes que construir uma obra nova, tem, mas essa obra nova tem que ser incluída num processo de gestão, de operação. Muitas vezes você não precisa fazer uma obra nova, você basta ter uma melhoria de gestão, reduzir perdas, controlar a má operação dos serviços de água e esgoto. E isso faz com que a prestação do serviço melhore, o prestador do serviço, seja ele público ou privado, passe a ter um resultado melhor para a sua sustentabilidade e todos ganham. Então a gente tem discutido isso hoje e o próprio PPI, o Programa de Parcerias e Investimentos que o governo federal lançou, ele abre de novo esse leque.
O que a gente precisa ter, e acho que isso também pode entrar naquela linha da esperança em esperança, como disse Dom Evaristo Arnes, Exato. dizia antes de morrer, é claro, de esperança em esperança, a gente vai vendo assim tentativas que podem se consolidar. E a gente tem hoje bons exemplos. Mas eu estou gostando muito do que você está falando, porque muda um pouquinho a perspectiva do que pode vir a acontecer. Exatamente. Não é? Agora eu te pergunto, o caso, por exemplo, como uma cidade de Maceió, onde nós vemos o famoso caso do Salgadinho, com todos aqueles esgotos ligados ali, etc. Entra prefeito, sai prefeito, não tem solução, não tem solução? Tem. O Salgadinho tem solução, como muitos outros problemas de esgotamento sanitário tem nas áreas urbanas brasileiras. Essa solução passa por coisas que o próprio governo do estado já iniciou, né? O esgotamento sanitário da região do Farol, o esgotamento sanitário da própria bacia do Reginaldo, esgotamento sanitário de outras áreas da cidade que contribuem para a bacia do Reginaldo. Essas coisas começaram. O que a gente sempre fica um pouco reticente a esses processos é que eles de fato precisam ter garantia de continuidade. E essa garantia de continuidade não é somente você conseguir recursos para que as obras persistam. É preciso você garantir que as obras, à medida que sejam concluídas, elas sejam bem operadas, elas sigam funcionando bem, porque os estudos recentes que a gente tem visto e participado mostram que a deterioração dos sistemas existentes causa muito mais prejuízo do que você não ter o recurso para fazer obras novas. Muito bem. Você precisa de fato fazer com que a boa gestão do serviço gere recurso suficiente para que você tenha capacidade de manter o que você já tem. Muito bem. Né? Agora, são obras efetivamente caras, sem dúvida. Normalmente as obras de esgotamento sanitário são obras caras. São obras caras. Principalmente porque hoje a gente não faz mais obras de esgotamento em áreas onde não há urbanização. Muito bem. A gente encontra urbanização, a gente encontra interferências. Exatamente. Então as obras se tornam mais difíceis, mais caras, tá? E exigem uma competência maior, uma capacidade maior de fazer. Ô Álvaro, por exemplo, bom, já que você falou em áreas urbanizadas, por exemplo, eu soube, não sei se a coisa está funcionando, que as novas obras, os novos prédios construídos na L101 Norte, eles têm o próprio saneamento deles. Eles precisam ter, porque ali não tem saneamento Exatamente. público ainda. Então, isso funciona? Funciona. O que a gente precisa ter cuidado, e aí eu tenho certeza que o Instituto do Meio Ambiente faz esse trabalho com atenção, é que tipo de sistema de tratamento está sendo implantado, para que ele não gere um problema maior de contaminação do solo, de contaminação do mar. Isso pode vir a ter uma regra que defina as novas construções e que até barateia a necessidade de um investimento do Estado na área pública? Não. Não, eu diria que não, porque não é assim... Não é um saneamento completo. Não é viável você ter vários sistemas de esgotamento sanitário. Entendi. Porque a gente tinha isso quando tinha fossa nas nossas casas. Isso, mas eram é verdade. Sistemas de tratamento domiciliares para residências, para casas, né? Quando você constrói um edifício de apartamento com 40 apartamentos... É outra história. É outra história. Você precisa de uma senhora fossa, né? E essa fossa tão grande assim, ela tende a ser um ponto de contaminação futuro do solo. Muito mais rapidamente do que foi na época que nas nossas casas havia uma fossa consumidora. Muito bem, inclusive do lençol freático. Do lençol freático. Não é? Então essa, vamos dizer assim, implantação de sistemas isolados em grande quantidade não é bom. É preciso que tenha um sistema público, porque o sistema público ele coleta o esgoto e transporta para um ponto onde vai ser feito o tratamento. A outra pergunta que vai ficar para depois do nosso intervalo é como as pessoas comuns elas interpretam, e às vezes interpretam muito mal, que saneamento é apenas a questão do esgoto, esquecem que saneamento é também um fornecimento de uma água boa. Eu queria que você falasse sobre isso logo depois do intervalo, ok? Vamos lá, gente, voltamos já. Muito bem, gente, lembrando a vocês do buffet Taça de Cristal, eu falei em Arapiraca ainda há pouco, e Arapiraca é isso, gerou um buffet de excelente qualidade, que por 9 anos foi sucesso e continua sendo o maior sucesso por lá, e veio para cá esse ano e fez uma parceria com quem? Com o Almoçando com a Notícia. É o nosso parceiro do Almoçando com a Notícia e tem sido assim fantástico. Para vocês terem uma ideia, eles atendem corporativo, casamento, batizado, festa do jeito que você quiser, aniversários e por aí vai, 15 anos, formatura, tanta coisa. Esse fim de ano, esquece, não tem mais vaga para ninguém, lógico, né? Já estamos no final mesmo. Mas já não tinham desde novembro, dezembro, tudo lotado.
E agora, para o ano de 2017, corra, porque já está difícil encontrar uma data do jeito que você quer. Então, corra, porque está valendo a pena o buffet Taça de Cristal. Ecoprime é uma loja ali na Deputado Zelage, logo depois do Palato, que lava o seu carro com meio litro de água. Olha aí, ó, meio litro de água, hein? Economia de água, gente. E lhe deixa perfeito. Faz, inclusive, um negócio chamado espelhamento, que é negócio de cinema. O meu só vai lá. Ao Gás Conforto, a loja que ensina você, não vende nada, mas ensina você para que serve o gás encanado, que não é só para fogão e nem só para veículo. Lá tem iluminação movida a gás, gerador movido a gás, você tem ofurô, você tem tanta coisa lá movida. Vai lá para você ver, e vale a pena. É no Espaço Stella Maris. Riacho Doce Beach Residence, que é um empreendimento da Rava e da Teto, na praia de Riacho Doce, com 303 apartamentos. Imagine o problema de saneamento dali. 303 apartamentos, todos com vista para o mar, todos. A Bodega do Sertão, onde você se sente no sertão, de 15 em 15 dias a gente faz este programa, o Bate-Papo, que hoje está sendo feito no Filé do Zezé. O Filé do Zezé que tem ostra viva, gratinada, etc., com qualidade absoluta de primeira da Ostra Mar. Tem feijoada aos sábados por R$17,90, tem rodízio de pizza à noite, tem um cardápio maravilhoso para uma, para duas, para três pessoas, fantástico. E tem lugares ótimos aqui dentro para você se confraternizar com seus amigos e por aí vai. Voltamos já. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. O projeto Justiça Itinerante ele foi criado em 1997, já com esse intuito justamente de aproximação cada vez mais do Poder Judiciário em relação à sociedade. Nós levamos os serviços de documentação, casamento coletivo, aqueles processos mais simples que podem ser solucionados no único dia, e também um trabalho de parceria, né, com as universidades no sentido de levar oficinas dos cursos universitários no trabalho de extensão. Na realidade, não só os juízes, mas todo servidor público tem que estar o mais próximo do que produto final, que você vai prestar um serviço para a população, para a comunidade. Você está proporcionando cidadania, né? A gente vê o resultado, a gente fica extremamente gratificado. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Ok, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o engenheiro ligado à questão de saneamento, o ex-presidente da Casal, Álvaro Menezes.
uma autoridade no assunto, como vocês já viram no primeiro bloco, né? E vamos continuar no segundo, onde eu deixei uma pergunta no ar, ou um questionamento no ar, a respeito de as pessoas às vezes não entenderem o que é saneamento básico, acham que é esgoto, quando na realidade a água está incluída nisso. Não só a água, mas também hoje os resíduos sólidos, como são chamados popularmente o lixo, né? Perfeito. E a drenagem urbana, que é uma coisa que a gente não se preocupa muito, a não ser quando chove. A drenagem urbana é um dos pontos hoje que mais causa problemas nas áreas urbanas, porque existem os pontos de alagamentos crônicos, os pontos de inundação. E essa questão da drenagem urbana, só fazendo um parênteses também no contexto do saneamento, Geraldo, e você que é um homem que vive visualizando as questões relacionadas com o turismo, ela tem tudo a ver com todo esse sistema que a gente chama de saneamento. Com certeza. Porque se você concentra suas ações, por exemplo, e a gente vê muito isso, no fortalecimento dos grupos de defesa civil, que são muito importantes, mas você não cuida da sua rede de drenagem, da revisão da rede de drenagem, da atualização nas da águas rede de drenagem, pluviais, sobretudo. Nas águas pluviais, se você não cuida da implantação de sistemas de drenagem, contenção de cheias e inundações, toda vez que tem uma chuva forte, você tem o risco de ter o que aconteceu agora em Belo Horizonte. Exatamente. Os canais que hoje estão restringidos na sua capacidade de veicular água, porque eles foram engolidos pela urbanização, encobertos pelas pavimentações, eles provocam vários acidentes e mortes. Muito bom. Porque a drenagem não vem sendo mais gerenciada. A gente ainda dá uma atenção muito grande, com razão, à água, uma atenção um pouco menor ao esgotamento sanitário, uma atenção um pouco menor à questão do lixo, dos resíduos sólidos, e atenção nenhuma à drenagem, né? Ninguém cuida de drenagem. Engraçado, foi muito bom você falar nisso. E isso é uma coisa muito importante. As pessoas, nós calçamos tantas ruas, asfaltamos tantas ruas. Exatamente. E cadê a drenagem dessas ruas? Eu né? sempre me chamou a atenção isso. Não existe, não tem. A drenagem tem sempre sido deixada a um plano secundário. E é famosas coisa, bocas de lobo, cadê elas? Vem desaparecendo com o tempo. É verdade, então não tem nada, só um revestimento em cima do que era barro e continua assim. Exatamente, então as cidades, para expandirem e mostrarem suas ruas belamente pavimentadas, elas cobrem os córregos naturais. Aqui mesmo onde a gente está aqui no Estela Maris, né? Antigamente, há muitos anos, eu andava muito por aqui, por essa região, aqui nessa Avenida Amélia Rosa tinha um córrego, tinha um riachinho, completamente encoberto. Perfeito. Mas ele não deixou de ter Não deixou de existir. Uma daquelas bocas de lobo, desculpe, aquelas línguas negras que saem ali, negras. tem contribuição desse riacho que não se acabou. Ele continua lançando a sua água amarelada no mar ali. Então, ele foi encoberto. Quando chove, aqui nessa região ainda você tem uma razoável condição de drenagem boa, você não tem grandes alagamentos por aqui, mas quando você tem situações como em São Paulo, no Rio de Janeiro, que os córregos naturais foram encobertos pela pavimentação para alargar avenidas, quando a chuva vem, morre gente, né? Carros são destruídos, patrimônio público é destruído, Exatamente. Patrimônio privado é destruído. Então, a questão da drenagem, ela é uma questão muito importante que hoje precisa realmente ser tão bem tratada ou tão destacada como a questão do esgotamento sanitário e seus efeitos de poluição nas praias. Quais são os efeitos da não drenagem além das enchentes? O que eu quero dizer é o seguinte, ela quando vai para dentro, né? Porque gradativamente ela vai descendo o solo. Onde ela vai parar? O que vai acontecer? O que pode acontecer? Uma parte dela, que hoje já não é mais tão comum assim, deveria estar se infiltrando, porque a chuva ela passa exatamente por esse processo. Da chuva que cai, da água que cai nas chuvas, uma parte se infiltra, outra parte é absorvida pelas plantas, outra parte vai para os rios, por mares e por aí, né? Quando a gente, para viver melhor, né, pavimenta todas as nossas ruas e deixa de ter jardins, deixa de ter piso permeável nos pavimentos, essa água ela tem que escorrer para algum lugar. Ela escorre para os pontos mais baixos, mas no meio do caminho ela pode se acumular e criar aquelas zonas de alagamento, bacias de acumulação. Então, hoje em dia existe um conceito que é desenvolvido e o presidente da BRK é uma pessoa daqui hoje, o professor Vladimir da UFAL, ele tem trabalhado muito nisso aí na questão da drenagem urbana, o conceito da drenagem sustentável, que é você ter uma sequência de ações que vão desde o que você faz na sua casa, se você morar numa residência ou se você morar no edifício de apartamentos, que tenha áreas verdes, que tenha mais áreas permeáveis, que tenha jardins verdes, que
coletem água com mais facilidade, que acumulem água, para você ir evitando que a água que cai da chuva ela vá para uma rua que não tem mais drenagem suficiente para direcionar aquela água para um ponto onde ela não vá causar prejuízo, né? Então, assim, a água da chuva que cai e a água pluvial, nessa questão, como é muito chamada, relacionada com os efeitos dela na falta da drenagem urbana, ela é uma coisa hoje que, quando chegam os períodos chuvosos, pode trazer muito prejuízo. A gente está vivenciando agora as notícias sobre o Belo Horizonte, sobre o Espírito Santo. Exatamente. Né? O Espírito Santo está se acabando de chuva. Muitas áreas urbanas são prejudicadas exatamente. Muito bem. Aí eu vou até um pouquinho mais fundo. Quando se fala, por exemplo, no caimento de um prédio, porque houve de uma edificação, porque houve muita chuva e esse prédio está colocado em barranco, a gente já sabe dos deslizamentos, aí ele pode ocorrer. Mas agora eu vou um pouquinho mais fundo. Nós estamos aqui numa região plana, se não houver esse escoamento das águas pluviais como deve, ela pode chegar a afetar as estruturas de um prédio que também está numa área horizontal como essa, a ponto de derrubar? Não dá para a gente fazer essa afirmação não, porque depende muito da construção do prédio, do efeito da chuva, da situação do solo, então não dá para a gente afirmar que possa vir a causar isso aí. O efeito maior exatamente da falta da drenagem urbana, ou da falta de gestão da drenagem urbana, que também precisa ser gerenciada, né, porque a gente... se você for em qualquer prefeitura do Brasil, não estou falando da prefeitura de Maceió, você dificilmente vai encontrar cadastros de rede de drenagem, como estão as redes de drenagem, qual é o diâmetro da rede de drenagem, se ela está limpa, se ela está suja, se ela está atendendo, tá, quando chove. Então essa questão da gestão da drenagem urbana é impactante. E assim, relacionar esses efeitos com situações como essa que você colocou, é um pouco imprevisível, é difícil de você Tudo fazer. Bem, você não pode precisar, mas pode ser um caso. Eu me lembro que eu morei, quando eu fui para o Recife, morar no Recife há muitos e muitos anos atrás, eu morei num prédio absolutamente novo, um apartamento imenso de 4 quartos, etc. Depois me mudei dele e tal, vim embora. Daqui a pouco, quando eu vejo, o prédio caiu. Na beira-mar da Piedade, que foi o edifício... Eu lembro daquilo. Lembra daquilo, né? Aquele edifício na Praia da Piedade. Aí, uma das coisas foi que a infiltração misturada com a areia que havia embaixo prejudicou e fez cair. Mas Boa Viagem é um caso específico, porque Boa Viagem, como teve como teve ali muita retirada de água do subsolo com poços, aquilo ali desequilibrou. Desequilibrou, muito bem. Bom, você participou e esteve à frente de um evento agora, ultimamente. Eu queria que você falasse sobre esse evento. Nós realizamos aqui em Maceió, no dia 17 de outubro, pela ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Isso. Né? Eu sou o segundo secretário da Direção Nacional. Perfeito. E uma das coisas que a gente vem fazendo é promover alguns seminários que visem levar ao conhecimento da população tecnologias que estão disponíveis hoje para melhorar, vamos dizer assim, a relação entre oferta e demanda de água, porque a gente vive, principalmente aqui no Nordeste, há mais de 5 anos, uma seca brutal, que afeta também as áreas urbanas. Perfeito. Então a gente tratou sobre o reuso. O reuso da água, o reuso do esgoto, na verdade, é o reuso do efluente tratado nas extrações de esgoto, que é chamado reuso da água, para várias finalidades. Muito bem. Desde a finalidade industrial até a finalidade para uso potável e não potável. E a gente trouxe para cá o professor Ivanildo Espanhol, que é uma das maiores autoridades mundiais no assunto, ela é da USP, mas o advogado Fernando Marcato, que veio falar da parte da legislação aplicada ao reuso, e os técnicos da Dow Química e da CH2M Rio, que é uma consultoria americana, para falar sobre tecnologias e projetos. Muito bom. A ABS já fez isso em Fortaleza, fez em Recife também, fez aqui em Maceió agora em outubro, e tem essa intenção, promover a informação de assuntos de caráter técnico, mas que precisam ser levados a toda a sociedade. Muito bom. Eu vou, inclusive, tomar a ousadia de fazer uma proposta que você não sabe e de quem eu vou falar também não sabe. O nosso atual presidente do Tribunal de Contas, que é o conselheiro Otávio Lessa, deixa de ser o presidente a partir do dia 1º, mas assume a diretoria geral da Escola de Contas do Tribunal, que é uma escola fabulosa. E eu vou propor palestra ou um seminário, alguma coisa organizado por você, no sentido de atingir os gestores municipais para que eles entendam sobre esse assunto. E esse é um assunto muito importante, pegando um gancho aí no que você falou, não só os gestores municipais, mas a relação dos tribunais de conta com o serviço de saneamento é muito importante. Muito.
E levar para os técnicos do Tribunal de Contas a realidade. Isso. Também é importante. Perfeito. Porque às vezes o técnico do Tribunal de Contas ele está analisando só papel. Isso. E ele precisa de fato saber como aquele papel funciona. Virou então aquilo que ele está vendo. Então você aceita o repto. Aceito. Ok. Vamos conversar com o Otávio Lessa e sem dúvida alguma isso vai acontecer. Tá bom, você que obrigado. é uma autoridade no assunto. Olha, obrigado. Álvaro, eu agradeço profundamente você ter aceito o nosso convite e eu espero que a gente possa contar realmente com você, não só lá, mas aqui também. Estou à disposição. Outras vezes peço mais. Desculpas por outras vezes não ter podido comparecer, mas isso é um bom sinal. E agradeço muito a oportunidade de obrigado, estar falando sobre muito um tema obrigado. importante e me encontrar. Muito obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, viu, gente? Então, os nossos encontros estão marcados na TV Mar e na TV Cidadã. Obrigado, gente. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, Escola de Contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Como o nosso juizado, todos os juizados da infância, eles trabalham pelo horário da manhã. Começamos às 7h30 e quando a gente começa a audiência, a gente não tem hora de terminar. Além de buscar o resgate do menor, a gente sempre tem um trabalho junto à família do menor. Tenho essa convicção comigo que todos os menores que tiverem problemas socioeducativos, eles são recuperados. Um juiz ele tem que ter essa sensibilidade e ele só pode ter essa sensibilidade se ele participar da sociedade. Se o juiz de direito, ele não for cidadão participativo de uma sociedade, ele não vai ter noção do direito social. E se ele não for um servidor, porque ele tem que trabalhar para o Poder Judiciário em prol do povo, ele também vai desempenhar mal a sua função. Eu também desempenho a função acadêmica. É onde nós temos aqueles futuros juízes, promotores, defensores, e a gente percebe a evolução da sociedade.